Assuma o teu controle sobre as nossas vidas, sobre as nossas emoções. Nós queremos que o Senhor ocupe o primeiro lugar em nossas vidas, o teu lugar de direito, teu lugar de honra, teu lugar de glória, porque tu és o dono da igreja, o Senhor da igreja, o Pai da igreja, o Redentor da igreja, o Salvador da igreja, o noivo da igreja, o resgatador da igreja. Aleluia! Tu és o que tem todo o domínio sobre todas as coisas. O governo está em tuas mãos. Aleluia! Nossas vidas estão diante de Nós te ti. adoramos, Jesus. E a adoração é para ti. Assuma o teu trono neste lugar, nesta noite. Aleluia! Teu trono de honra, teu trono de glória. Receba o louvor, receba a adoração, receba o tributo dos nossos lábios. Receba tudo que a igreja trouxe nesta noite para te oferecer. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és digno, 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 Senhor. Glória a Deus. Paz e graça, amados. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. A semana passada nós demos sequência ao texto da Epístola de Pedro, capítulo 2, falando sobre a nossa identidade. Falando que precisávamos descobrir a nossa identidade, se quiséssemos aprofundar na intimidade com Deus. Muitas pessoas querem desenvolver relacionamentos com Deus e até ser íntimos de Deus, mas estão sendo impedidos. Eu não sei se o som está bom para você, porque para mim está horrível. Estão sendo impedidos de alcançar esta intimidade, porque eles não conseguiram descobrir quem eles são. E se você não sabe quem você é, se você não sabe para que você existe, é evidente que você não terá condições de, como cristão, desenvolver intimidade com Deus. Se alguma coisa tiver errada na sua identidade, certamente não terá intimidade com Deus. E eu quero trazer outra palavra em cima desta que nós falamos a semana passada. Nós apresentamos 4 passos preliminares para você descobrir de fato o que você é. E depois as 2 descobertas de quem você é e para que você existe. E agora, depois que a gente já descobriu quem a gente é e para que a gente existe, e quais são os passos que precisamos dar para descobrir isso, então agora é hora de trabalhar a questão da firmeza desta identidade. Vamos consolidar esta identidade através do conhecimento. E eu queria caminhar com você dentro dessa premissa o seguinte tema: assumindo firmemente a nossa identidade em Cristo para aprofundar na intimidade com Deus. Aprofundar-nos na intimidade com Deus. Você pode entender o que eu disse? Pode repetir comigo? Assumindo firmemente a nossa identidade em Cristo para aprofundar-nos na intimidade com Deus. E eu tenho uma palavra, um subtítulo para você pensar. Agora que estou em Cristo, eu sei quem sou
e decido ser quem sou. Conseguiu entender isso? Repete comigo. Agora que eu estou em Cristo, eu sei quem sou. E eu decido ser quem sou. Com essa premissa, leia comigo os versículos 5 e o 9. 1 Pedro, capítulo 1, verso 5 e o verso 9. O verso 5 diz exatamente assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Feche seus olhos enquanto eu oro. Pai querido, mais uma vez estamos aqui, e há em nosso coração um anseio de crescer na intimidade com o Pai. Essa igreja está nesta premissa de trabalhar, de crescer, de desenvolver a intimidade com o Pai. Nós sabemos que essa intimidade não é algo simples. Geralmente vivemos tão longe, tão distantes do Senhor. Nos sentimos tão impedidos, tão fracos, tão impossibilitados, tão incapazes de entrar nessa intimidade. Geralmente não temos, meu Deus, força, habilidade, sabedoria para entrar nessa intimidade. Esta noite nós pedimos que o Senhor venha comunicar ao coração dos teus filhos a identidade de cada um deles, comunicar aos nossos corações a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos, Deus, assumir isso. Uma vez que descobrimos, precisamos crescer com firmeza, fortalecidos nessa identidade, para que o Espírito Santo nos proporcione condições de termos liberdade para entrar na intimidade com o Senhor. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos nesta noite e pedimos que o Teu Espírito Santo venha tomar cada mente e cada coração aqui. Em nome de Jesus, eu repreendo todo e qualquer espírito contrário ao Espírito Santo, todo bloqueio espiritual, psicológico, tudo aquilo que está tentando tirar a atenção da igreja, tudo aquilo que está causando de alguma forma desconforto nas pessoas, para impedir que elas entendam a palavra. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de distração, de perturbação, todo espírito de dispersão, saia deste lugar agora em nome de Jesus. E eu declaro que as nossas mentes sejam cativas ao Espírito Santo nesta noite. Fica conosco, Pai. Fala ao coração desse irmão que está aqui pela primeira vez, esse visitante que está aqui pela primeira vez, essa pessoa que está afastada da igreja e que está buscando uma oportunidade de reconciliar, essa pessoa, meu Deus, que ainda não fez uma decisão pelo Senhor e que nesta noite precisa decidir. Essa pessoa que está fraca na fé, essa pessoa que está desiludida, essa pessoa, meu Deus, que está precisando de um reencontro contigo, toca no coração de cada uma delas. Sara, cura, liberta, transforma, traz de volta os corações dos teus filhos nesta noite. Alcance-os pela tua palavra e pelo teu poder, em o nome de Jesus. Amém? Amados, pode sentar. Todos conhecem a história da cruz de Cristo. E a cruz de Cristo dividiu a história entre o passado
antes da cruz e depois da cruz. Estamos vivendo, graças a Deus, o momento depois da cruz de Cristo. Por isso fomos alcançados pela graça, pelo sangue de Jesus. Por isso, eu posso aqui pregar com autoridade, com liberdade, e dizer que somos filhos de Deus. Outrora, ninguém podia dizer isso. Você pode voltar um pouquinho na história e perceber uma coisa. No Éden, Deus formando o homem à sua imagem e à sua semelhança, éramos filhos de Deus e, portanto, vivíamos na presença de Deus. Eu não sei como é que era o relacionamento de Adão com Deus na íntegra. Eu só sei que na viração do dia, Deus vinha conversar com ele e com a Eva. Havia um relacionamento íntimo entre Deus e o homem. Havia santidade e pureza suficiente no homem, no coração do homem, para que Deus pudesse falar com ele e ouvi-lo. E havia liberdade no homem, o suficiente para poder falar com Deus. Eu não sei se Adão via a face de Deus. Eu não sei como é que era aquele negócio lá. Eu só sei que era algo diferente do que nós vivemos hoje. Era intimidade. Infelizmente, o pecado roubou de nós essa intimidade com Deus. Adão caiu em pecado. E toda a raça humana foi comprometida com isso. E diz a Bíblia que uma das providências que Deus tomou depois que tirou o casal do jardim do Éden, foi colocar um anjo na porta do jardim com uma espada inflamada, para que eles não tivessem acesso novamente àquele lugar. Havia uma separação entre Deus e o homem. Só que Deus não estava feliz com isso. Porque Deus queria, de fato, ter relacionamento íntimo com o ser humano. Ele queria ser amigo da gente. Como pai, eu imagino, você que é pai, que gosta de ter seus filhos à roda da mesa, comendo uma pizza, tomando um caldo, contando umas conversas boas, aquele almoço do domingo, aquela coisa gostosa que fica todo mundo em roda da mesa, conversando, batendo papo até tantas horas, e ninguém quer sair dali, porque é um clima gostoso. Se você não faz isso, começa a fazer, porque isso é muito bom. E aí, o pai fica babando, olhando para a cara dos filhos. Meu filho é lindo, minha filha é linda. Olha como é que é, às vezes dá um puxão de orelha para ensinar a comer. Está falando com a boca cheia, está fazendo não sei o quê. Menino, faz assim, faz assado. Ei, fecha a boca. Usa a faca, usa o garfo direitinho. Ou seja, aquela coisa de pai e filho. Sabe, aquela coisa gostosa. E aí daqui a pouco, se a criança já pula no colo, já está não sei o quê, aí quer comer a comida do pai e da mãe, belisca não sei o quê. Você conhece essa história, sabe como é que é, né? Parece que a comida do pai é mais gostosa, parece que está no prato da mãe é melhor. E é assim que funciona a coisa. E eu fico pensando como é que era Deus e Adão. Que coisa é essa que a gente tanto quer saber e não tem muita ideia. Mas eu acho que era algo lindo. E aí, Adão desceu para um segundo plano, um plano inferior, o plano que nós vivemos hoje, certo? Em pecado, nessa guerra toda. E o autor dessa situação, aquele camarada que criou esse problema para nós, sim, é ele mesmo, o diabo, Satanás, que criou toda essa bagunça na nossa vida. Ele sabia que eu e você, e que todo ser humano, gostaria muito de ter intimidade com Deus. A gente, por pior que seja, sabe aquela pessoa mais cruel que você conhece? Aquela pessoa que você taxa como um réu, como alguém horrível, como alguém assim, assado. Aquela pessoa que você acha que é até um monstro, que parece que nem é um ser humano. Pois é, dentro daquela vida cruel, dura, rude, horrível, como você está vendo, tem uma sede de Deus. Tem uma certa aspiração por Deus. Ele pode até não admitir, porque a crueldade, a maldade, a dureza é tão grande que ele não quer admitir.
mas lá dentro tem um buraco. As pessoas ficam procurando coisas para suprir esse buraco que tem dentro dela. Usam drogas, bebida alcoólica, prostituição e bagunça, e faz uma série de coisas, e busca isso, e busca aquilo, e fanfarras, eles fazem de tudo para tentar preencher o vazio que está dentro do coração com essas bugigangas, e quanto mais eles mergulham nessas coisas, mais vazios eles se tornam, porque na verdade o vazio que tem no coração dessas pessoas é do tamanho de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi soprado para dentro de nós desde quando fomos formados. Só que esse Espírito foi tirado de nós por causa do pecado de Adão e Eva. Foi tirado. E o nosso Espírito se tornou um Espírito morto, uma lâmpada apagada. E agora o homem sem Deus tem um Espírito morto. E essa sede que tem de ser preenchido é do tamanho de Deus. Por isso que as pessoas mergulham tanto em tantas coisas, estão mais sedentas, mais famintas. O que elas precisam? Elas precisam de Deus. O nosso espírito tem sede do Deus vivo. Satanás sabia disso. E aí, ele disse: bom, eu vou resolver o problema de vocês. Tem uma coisa horrível que você tem que pensar. Horrível. Presta atenção. Quando Deus disse para o casal assim: o dia que vocês comerem daquela planta, vocês vão morrer. O que é que Deus estava dizendo que morreria? O espírito. Ou seja, a morte espiritual, a desligação, o desligamento, o corte da relação entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Por quê? Com esse espírito, sem pecado, imagina, como seria a capacidade intelectual dos seres humanos? Como seria a capacidade da mente humana, sem pecado, ligado em Deus, lá em cima, nesse plano maravilhoso? Bem, os inteligentes de hoje, presta atenção, os homens mais sábios de hoje, os feras, aqueles que são monstros, usam 10% no máximo da sua capacidade mental, do cérebro. Quando você veio falar em Einstein, esses caras assim, 10%. 90% do cérebro está paralisado. Não funciona porque não tem jeito. A gente não consegue experimentar isso tudo, explorar essa capacidade toda. Deus teve que limitar. Só que no Éden, eu imagino que era diferente. Porque Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, havia muito mais de Deus no homem, sem pecado e sem limite, para poder governar. E uma das coisas que Deus entregou nas nossas mãos foi o governo da terra. Fala governo, autoridade, reino. Era como se Deus estivesse dizendo assim: olha, capítulo 1 de Gênesis, verso 28, né? Toma conta da terra, governe tudo, toma conta de tudo, domine tudo. Era como se ele estivesse dizendo assim: no céu sou eu, na terra são vocês, governe tudo. O governo está na mão de vocês. Mas vocês sabem fazer a coisa bem feita, porque eu dei inteligência, eu dei capacidade, eu dei a vocês uma mente brilhante, a mente de Deus. Considerando as devidas proporções e capacidade, era uma mente muito mais capaz do que a que nós temos hoje aqui na terra. Eu entendo assim. E aí, Satanás falou assim: escuta, quando ele perguntou por que, se era verdade, né, que Deus tinha dito para não comer de nada, nenhuma fruta do jardim. Ela falou: não, Deus falou que eu tinha que livrar-me daquela lá. As outras todas eu posso comer, porque naquela, se eu tocar, eu vou morrer. Ele disse: nada, conversa.
É porque Deus sabe, olha só, Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a Deus. Então Ele privou você dessa coisa que é a melhor coisa. Sabe, Ele negou o melhor de vocês, para vocês. Ou seja, Ele tirou de você a coisa mais importante que tinha aqui, Ele tirou. Ou seja, em outras palavras, Deus não é tão bom assim. Eu acho que Ele está enganando vocês, Ele está privando vocês de uma coisa maravilhosa, e essa coisa toda, eu acho que você devia experimentar, sabia? Na verdade, Ele nem disse isso, era só uma sugestão, uma dissimulação. A Eva deu uma olhada e disse, sabe, você tem razão. E quando ela olhou de novo, diz a Bíblia que ela já olhou diferente, a planta agora era desejável, era aprazível, era agradável. Agora, presta atenção no golpe. É porque Deus sabe que se você comer, vocês vão ser igual a Deus, iguais a Deus. Bem, Deus não tinha criado o homem imagem e semelhança dele? O Salmo 8 diz que é um pouquinho inferior a Deus. Amém? Amém? Superior aos anjos? Uau! E um pouco, ou seja, semideuses, deusinhos em miniatura, bem? Amém? Amém? Com uma capacidade maravilhosa, uma mente brilhante. Só que aí ele diz, se vocês comerem, é que vocês vão ser igual a Deus. E já era semelhante a Deus. Ou seja, na verdade, se vocês comerem, vocês vão perder esta capacidade racional brilhante, de uma mente brilhante como a mente de Deus. Vocês vão ficar limitados. Era isso que ele estava dizendo. Só que Satanás joga inverso. Ele fala assim para as meninas, vocês têm que praticar sexo livre, porque senão vocês não vão saber como é que é. Como é que vocês vão casar sem saber como é que é? Tem que experimentar primeiro. Fala para os meninos a mesma coisa. Vocês têm que experimentar drogas, até para vocês saberem como é que é o efeito do negócio. Senão vocês não sabem nem comentar. Você tem que tomar uma cerveja, que é para vocês poderem... Ou seja, vocês têm... Senão vocês não vão saber como é. Então o trem é bom demais. Então vocês têm que mergulhar, provar, tocar, vai lá. E é desse jeito que ele faz com todo mundo. Experimenta. Dá um tapa, né? Dá um tapa. Para dar um tapa, eu vou dar um tapa sim. Ou seja, é o inverso do negócio. Sabe para quê? Para destruir as pessoas com as suas artimanhas. Agora, eu quero que você raciocine comigo. Quando eles comeram, a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu e a mente deles foram reduzidas a essa mente nossa. Uma mente limitada. E aí, Satanás aproveitou disso e disse assim, olha, é o seguinte, já que vocês precisam de Deus, eu vou ensinar vocês a fabricarem os deuses que vocês precisam. Aí eu vou criar uma mitologia, eu vou criar uma filosofia, eu vou criar uma sabedoria humana, vou montar uma história da carochinha e vou montar um monte de deuses. E aí vocês vão ser fera, sabe por quê? Porque aí vocês vão lá no mato, cortar a árvore, ou então vai lá no barro, na argila, pega o barro, ou então vai lá e pega o ouro, a prata, e vocês fabricam os deuses que vocês querem, do jeito que vocês quiserem, e eu vou criar imagens de deuses, fazer um monte de fantasias e um monte de história, que é para vocês criarem deuses de todas as cores, de todos os jeitos, de todas as formas, e aí vocês vão ser fera. Sabe por quê? Porque, meu Deus do céu, imagina o poder que o homem tem, criando o seu próprio Deus. Quem é que é Deus então? É o Deus que ele criou ou ele que é o Criador? Se eu fabrico meu Deus, então eu sou fera. Sim ou não? Eu fabrico meu Deus, boto o nome que eu quero, a imagem que eu quiser. Só que a Bíblia diz, Deus diz que isso é uma loucura. Fala loucura. É insanidade. Eu vou fabricar o Deus, eu vou fazer a forma que eu quiser, eu vou montar a imagem que eu quiser, e depois eu vou prostrar e adorar.